Então, para começar, as nossas projeções, pessoal, tendem a ser muito lineares. É natural isso, é intrínseco do ser humano. Isso eu continuo fazendo muito isso, por mais bem treinada, por mais desenvolvida que eu seja em pensamento de futuros, o tal do future thinking, né, que a gente fala, e todas as questões aí relacionadas com antecipação, ainda assim, se eu vacilar, quando eu perceber, pá, estou fazendo projeção linear. E qual que é o problema, assim, dessa questão das projeções lineares? É que a vida, ela é altamente dinâmica, né? Então, quando a gente faz uma projeção linear, a gente coloca muita expectativa nesse tipo de resultado, nessa meta aí dentro de uma projeção linear, e a gente desconsidera uma série de encadeamentos, né? Uma série de eventos que são muito encadeados e a gente não calculou melhor algumas questões aí de médio e longo prazo por conta dessa nossa cegueira, digamos assim. E tem muitas questões envolvidas por trás disso. Então, quando pensamos, né, no futuro, nós também tendemos, e mesmo naqueles futuros que nós desejamos, que a gente fala assim, eu quero isso para mim, eu sonho com isso, a gente tende a acreditar que a gente sabe exatamente a mudança que a gente precisa fazer nas nossas vidas para chegar nisso, para chegar nesse sonho, para chegar. Só que isso também é muito equivocado, é uma visão muito limitada a gente acreditar que já sabe tudo que a gente precisa mudar na nossa vida. Por quê? Porque a maior parte de nós não está conectando com muitas outras questões do que está acontecendo no mundo e todas as transformações de mundo. Lógico, gente, é impossível nos conectarmos com todas as transformações de mundo, até porque são tantas e tantas, né, que aí é capaz da gente, muita gente que tenta isso, e eu vejo muita gente ainda tentando, acaba sofrendo do que a gente fala aí do tal do FOMO, né, o tal do Fear of Missing Out. Então, começa a gerar aquela angústia, aquela ansiedade que a todo tempo parece que a gente está perdendo alguma coisa. Então, não é nesse lugar que eu quero chegar. O lugar que eu busco provocar aqui, quando a gente fala de estar antenado em muitas transformações de mundo, está muito relacionado também com o que você intenciona para você, com a sua vida, com o seu trabalho, para os seus negócios, e não pensando só daqui 1, 2 anos, mas pensando para daqui 5, 10, 15 anos. E para isso, nós precisamos aprender a criar visões realmente transformadoras, conectadas com o nosso propósito, conectadas com as nossas intuições, e inclusive dar espaço, sim, para ouvirmos mais as nossas intuições e para sustentarmos uma decisão pautada nas nossas intuições. Então, o ponto é, quando a gente mexe numa caixinha da nossa vida, especialmente quando a gente olha, assim, por exemplo, para um planejamento estratégico, que essa é a grande diferença. Quando a gente pensa num planejamento estratégico pessoal aplicado à nossa vida, a gente faz essa projeção linear. Então, a gente sai do nosso ponto aqui hoje, olha ali para aquele futuro, né, daqui 5, 10, vamos falar de 5 anos, né, mais ou menos como um planejamento estratégico trabalha. Assim como um coaching de carreira também, olha muitas vezes para 2, 3 anos na sua vida, depende do que você estabelecer aí com o seu coach, mas aí a gente sai do ponto X em que estamos hoje e traçamos um caminho para chegar no ponto Y. O que acontece? Quando a gente fala de futuros, a gente aprende a vislumbrar tantos cenários, tantas possibilidades, alguns deles, inclusive, que não serão muito gostosos de olhar, digamos assim, né? Serão cenários que vão mexer com a gente, mas que é aí que está a grande diferença de usarmos de metodologias, né, para entender que, opa, eu não posso desconsiderar que talvez isso venha a acontecer na minha vida, né, e não são chutes aleatórios, tá, gente, tem técnica, e é por isso que tem as técnicas todas que os futuristas profissionais usam, e com isso vai rebatendo em várias outras questões. Quando a gente aprende a aceitar esse dinamismo da vida e também a fluir melhor nele, a gente começa, na verdade, a usar desses momentos voláteis todos, digamos assim, né, como trampolins para a gente chegar nessa visão de mais longo prazo. Só que para isso a gente precisa ter clareza da visão, né, gente? Porque se a gente não sabe
para onde nós estamos indo e por que nós estamos indo, como é que a gente pode pegar uma dessas muletas, né, que vão aparecer aí no meio dessas incertezas todas no nosso dia a dia, para usar disso de trampolim para ir para atingir essa visão de mais médio e longo prazo. E uma visão que é de médio e longo prazo, e até quem conhece um pouco de física quântica, eu sou aí uma ativista quântica, né, ferrenha, quem me conhece sabe que eu também trabalho muito com isso e trago muito algumas reflexões, questionamentos, porque respostas, né, gente, o mundo já está cheio de resposta aí. O que eu incentivo mesmo é que a gente pense aí em novas perguntas, e eu mesma me coloco muito nesse lugar. Mas o que eu quero dizer de usar de trampolim é que quando a gente cria essa visão de mais médio e longo prazo, então eu vou dar um exemplo. Eu tenho hoje uma visão de mundo para 2031. Se eu tenho essa visão muito clara, né, construída, pautada em ferramentas, métodos, pensamento de futuros, muito bem estruturado e trabalhando naturalmente muito a questão da ansiedade, né, até por entender como funciona essa dinâmica toda, entendendo que não é um único caminho, longe de ser um único caminho, longe de ser um único resultado possível, mas eu tenho clareza do porquê essa é a minha visão e porque eu quero chegar lá, a gente consegue, na verdade, usar alguma coisa que acontece num momento em 2021 para dar um salto quântico e antecipar algo que talvez, num planejamento, numa projeção um pouco mais linear, seria pensada para 2025 e, bum, ela acontece um ano na sua vida. Isso é possível. Lógico, aí a gente precisa também de um pouco de mais... precisa também entender um pouco mais de física quântica nas nossas vidas e como que a gente também acessa tudo isso e coloca ao nosso favor. A gente fica muito, muito atarefado no nosso dia a dia, atuando mais como bombeiros ou bombeiras, não permitem que a gente cuide das coisas mais relevantes para nós mesmos, que são os nossos futuros, que um dia se tornarão o nosso presente. E se nós não cuidarmos, alguém vai cuidar para a gente. Não vai ter como, gente. Sempre tem alguém cuidando dos nossos futuros para a gente. E eu não estou falando nem de questões aí mais religiosas, digamos assim, né? Porque isso, sem dúvida nenhuma, eu acho que também daria um outro papo. A gente fala muito de espiritualidade nos negócios, né? Na nossa vida, dentro da Lifelong Workers, mas o ponto aqui não é esse. O que eu estou dizendo é que existem outras pessoas cuidando e modelando esses futuros que um dia nós viveríamos, está muito nesse lugar de grupos realmente com intenções muito claras que não necessariamente vêm de encontro com o que é melhor para cada um de nós e muito menos para a sociedade de uma forma geral, né? Então, quando eu proponho essa jornada de futuros pessoais, eu falo bastante de life design, que é uma espécie de design thinking aplicado também à sua vida, para resolver até problemas mais pontuais, mais do presente, mas sempre ancorando aí nessa visão de mais longo prazo. Então, essa é uma outra grande vantagem. Mas, acima de tudo, eu vejo que a maior vantagem de todas é a gente aprender a lidar bem com a complexidade, com o dinamismo de mundo e com as incertezas na nossa vida. A resiliência que a gente ganha ela vem de um outro lugar, né? Então, essa coisa da gente saber a história do fazer do limão uma limonada, a gente aprende literalmente a fazer de cada evento que não estava aí no nosso radar, ou que nós não estávamos desejando que acontecesse na nossa vida. Como que eu faço disso muito rapidamente uma super limonada, uma limonada suíça, talvez, né? Então, é disso tudo que se trata futuros pessoais.